E aí, tudo bem? Bom, a história de hoje aconteceu há bastante tempo, mais precisamente em 1968, e por isso muita gente a desconhece. Mas segundo relatos da época, um homem chamado Daildo de Oliveira trabalhava como vigia na subestação bauruense da Companhia Elétrica de São Paulo, quando foi abordado por 3 tripulantes de um objeto voador. Mas ele só veio entender o que aconteceu mesmo no fim do episódio. Em busca de informações, o História em Música consultou alguns registros do depoimento dado pelo próprio envolvido ao GPU de São Paulo, que é o Grupo de Pesquisa Ufológica do Estado. E eu já quero começar te perguntando: já passou pela sua cabeça a possibilidade de um homem lutar corpo a corpo com um alienígena? Foi o que relatou Daildo de Oliveira em 1968. E aí, vamos conhecer essa história? Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Daildo trabalhava há apenas 15 dias como vigia noturno na subestação. Por volta de 1 hora da madrugada, saiu para dar uma volta de rotina no local e checar alguns escritórios. Foi quando ele avistou o vulto de um homem perto de um barranco, a cerca de 70 metros de distância de onde ele estava. Abaixando-se para tentar enxergar melhor, Daildo ouviu um barulho, vindo da direção de um dos escritórios. Ao se voltar para aquele lado, percebeu algo estranho. Um outro vulto. Um homem próximo à janela, ali na entrada da instalação, vestido com roupas pretas e máscara escura. Ele observou que o homem próximo ao escritório estava de pé, do lado de fora, de frente para a janela, observando o interior do ambiente. Até aqui essa história parece com a de um assalto, certo? Pois bem, vamos seguir. Os vigias da subestação não andavam armados, por isso Daildo pensou no que fazer para interceptar o suposto ladrão. Foi até a oficina, ao lado do escritório, e pegou um conduíte de metal, uma espécie de tubo de cerca de meio metro, e se aproximou devagar, sem alarde, para pegar o meliante com a boca na botija. Chegando perto do suspeito, que lhe parecia estar de costas, ele aproveitou para golpeá-lo. Mas o vigia foi surpreendido, pois o vulto estava de frente para ele, e não de costas. Daildo contou que o homem desviou rapidamente dos 2 golpes que ele havia deferido, chegando a tocar uma viga de madeira ao lado. E o tubo de metal foi parar longe. O ser estranho começou a emitir alguns grunhidos estranhos e incompreensíveis. Não parecia com nenhum idioma humano, nem português e muito menos de outro país. Eram apenas grunhidos estranhos. Depois de dizer algumas palavras identificáveis, o desconhecido entrou em combate corporal com Daildo. Para piorar a situação, um segundo homem, igualmente vestido de preto e com máscaras, saiu de dentro do escritório e também entrou na briga. O vigia resistiu. Ele tinha 22 anos de idade e com 1,60 m de altura, ele brigou com todas as suas forças. Foi quando o primeiro vulto avistado de longe no barranco se aproximou. Ao contrário dos demais, ele vestia roupas claras, não usava máscara, tinha a pele muito branca e os cabelos ruivos. Segundo o relato posterior do vigia, o cabelo tinha uma consistência diferente, não parecia ser igual ao de um humano. Parecia sólido, como se fosse de borracha. Bom, os 3 seres então arrancaram a capa de inverno que Daildo vestia, a blusa arrancando-lhe os botões e as suas botas. Imaginando que a briga acabaria com um final trágico para si, o vigia foi surpreendido, pois ele percebeu que aqueles 3 seres estavam apenas o segurando, não estavam o atacando. Eles queriam apenas imobilizá-lo, mas Daildo continuou resistindo. Foi aí que eles pegaram o vigia e o jogaram no chão de costas, algumas vezes, para minar as suas forças. Esgotado de tanto resistir, ele fica parado. Então o ser de cabelo estranho o levantou e, como costumamos fazer quando cumprimentamos alguém com um abraço, o ser de roupas claras lhe deu uns tapinhas de leve nas costas, enquanto dizia de forma quase incompreensível alguns grunhidos e a apontou para o lado, sinalizando para que ele saísse. Daildo interpretou os movimentos como se ele tivesse dito: "Vá para lá, não queremos briga, o nosso trabalho aqui já terminou." O vigia, sem entender muito, observou enquanto os 3 se distanciavam.
Correu até uma escada que seguia na direção de um outro escritório mais distante, onde repousava Antônio, o vigia que faria a próxima ronda. Antes mesmo de conseguir chegar onde Antônio estava, Daildo ouviu um forte barulho, vindo do lugar onde aqueles seres se dirigiram. Quando olhou, viu o que parecia ser um furgão, uma van, uma Kombi, alguma coisa assim, se levantar do chão e com mais ou menos 10 metros de diâmetro. O objeto flutuou e, depois de um forte barulho de pressão de ar e estranhos ruídos, saiu voando por cima da rede de alta tensão, passando por um transformador em zigue-zague, desapareceu na direção da cidade vizinha. Nesse momento, segundo o relato, foi que Daildo se deu conta de que ele não havia lutado contra assaltantes, e sim contra alienígenas, seres extraterrestres. Ele bate desesperado na porta do escritório que Antônio descansava e contou o que aconteceu. O seu colega vigia disse que acreditou porque Daildo estava assustado, descalço e sem camisa, logo ali no ambiente de trabalho. Eles foram até o escritório mais abaixo onde aconteceu o episódio, e Antônio disse que lá estavam os botões da camisa espalhados pelo chão, a lanterna caída e o blusão do seu parceiro. No dia seguinte, quando os engenheiros chegaram ao local, encontraram as botas de Daildo a uma distância de mais ou menos 20 metros. Havia marcas na viga de madeira. Nada havia sido roubado. Só que o mais estranho é que as gavetas onde continham os documentos da empresa estavam bagunçadas. Os documentos não estavam na ordem como de costume. E contaram também que alguma coisa estranha aconteceu, pois havia marcas de mãos nas pastas que estavam sobre a mesa. Avisaram o delegado de polícia da época, o Dr. Oswaldo Sena, que deu início a uma apuração dos fatos. A televisão e jornais da época também foram para o Bauru para entrevistar o vigia Daildo e saber mais sobre a história. Depois que esse caso ganhou grande repercussão, foi logo silenciado e acabou caindo no esquecimento. O motivo? Agentes do Exército e da Aeronáutica assumiram o controle da investigação, que ocorreu de forma sigilosa. O caso foi repassado para o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, que é um órgão secreto dentro da Força Aérea. Até hoje não sabe qual foi a conclusão desse caso, mas muita gente dizia que acreditava em Daildo, que já tinham visto clarões estranhos na cidade e que os militares camuflaram o ocorrido propositalmente. E cá para nós, eles fazem isso. É o que acontece, por exemplo, na Área 51, onde todo o caso estranho investigado lá é de sigilo absoluto. Inclusive, um dos que já trabalharam nessa área, o Bob Lazar, chocou o mundo em 1989 ao revelar que a Área 51 é sim um laboratório especializado de estudos extraterrestres. O que nos faz pensar por que os militares abafaram o caso de Daildo em Bauru no ano 68. Sei não, viu? Essa história me deixou confuso pra caramba, pois segundo o GPU, Grupo de Pesquisa Ufológica, os alienígenas estavam interessados em estudar como a gente produz a energia aqui no planeta Terra. E isso explica, de certa forma, a visita à Companhia Elétrica de Bauru. E você, o que acha dessa história? Daildo estaria inventando tudo isso? Ou de fato houve presença alienígena naquela madrugada? Será mesmo? Bom.